Você sabe a diferença entre assessoria jurídica e assessoria técnico-imobiliária e quem pode prestar cada uma delas? Meu nome é Rafael Cier, expert em locação, e para ficar por dentro de tudo sobre locação de imóveis, segue o meu perfil no Instagram e se inscreve no meu canal no YouTube. A assessoria tem o objetivo de reduzir riscos, aumentar a segurança jurídica e melhorar a experiência do cliente. E tem alguns pontos que a gente precisa observar. A assessoria jurídica só pode ser prestada por advogado. Isso está previsto lá no artigo 1º, inciso 2º do Estatuto da OAB, assim como a consultoria e direção jurídicas também só podem ser exercidas por advogado. Olhando para o nosso mercado da locação de imóveis, se eventualmente uma locação precisar ser judicializada, por exemplo, para o locador ingressar com ação de despejo para despejar o locatário do imóvel, se o locatário precisar cobrar do locador algo em juízo, necessariamente você vai precisar da assistência jurídica de um advogado. Já a assistência técnico-imobiliária, ela será prestada por corretor de imóveis para questões práticas e técnicas do mercado imobiliário, na intermediação da compra, venda, locação, permuta, podendo ainda opinar em relação à comercialização imobiliária. Isso está previsto no artigo 3º da Lei 6.530 de 78, que é a legislação que regula a profissão do corretor de imóveis. É interessante que há algumas atividades dentro aqui do nosso mercado imobiliário, eu vou focar aqui na locação de imóveis, que podem ser exercidas tanto pelo corretor de imóveis quanto pelo advogado, sem que haja uma disputa aqui de competências. Ambos podem exercer essas atividades, desde que tenham especialização na área, em se tratando de locação de imóveis, desde que sejam experts em locação, porque isso vai evitar que você, advogado, você, corretor de imóveis, cause um dano ao seu cliente, e sabemos que se você causa um dano ao seu cliente, surge para ele o direito de se insurgir contra você para cobrar aqueles prejuízos que eventualmente você causou por uma má atuação. Além disso, a depender do que ocorra, você pode responder não só no cível, como administrativamente, perante a OAB, perante o CRES, e até criminalmente. E quais são essas atividades que tanto o advogado quanto o corretor de imóveis podem exercer? Por exemplo, na locação de imóveis, toda atuação extrajudicial ela pode ser exercida pelo corretor de imóveis e pelo advogado. Se enquadraria aqui a confecção de um contrato de locação, de um distrato, denúncias da locação, notificações extrajudiciais, análise de riscos e da legalidade da documentação do imóvel, da documentação das partes, locador, locatário, fiador, orientação em procedimentos cartorários, como averbação, registro do contrato de locação, seja na matrícula do imóvel alugado, seja na matrícula do imóvel dado como caução, como garantia em uma locação. Esses são só alguns exemplos de atuação extrajudicial que tanto o corretor quanto o advogado vão poder executar. O importante aqui é que esse advogado, que esse corretor de imóveis, seja um expert em locação, para que o cliente tenha a certeza de que está sendo assessorado por um profissional especializado, que vai minimizar e, eventualmente, até zerar os riscos daquele negócio imobiliário, os riscos daquela locação. Então, é interessante a gente olhar que as atividades do corretor de imóveis e do advogado não são atividades concorrentes, são atividades que se complementam. Se o corretor de imóveis não tem segurança, por exemplo, para confeccionar um contrato, aí ele vai baixar um modelinho de internet que ele não sabe quem fez, de onde veio e vai usar? Não. Contrate um advogado, contrate um outro corretor de imóveis, expert em locação, para te dar assessoria na confecção desse contrato, de um distrato, de qualquer documento da locação. A mesma coisa em relação ao advogado. O fato de ser advogado, o fato de ter uma formação em direito, não significa que você tenha que saber tudo sobre o direito. Na verdade, nenhum advogado sabe tudo de direito. É impossível, é um oceano de possibilidades.
Você vai se especializar em uma ou mais áreas, mas você nunca vai saber tudo. Esse advogado que não tenha uma formação específica, uma especialização, por exemplo, em locação de imóveis, que não seja um expert em locação de imóveis, ele pode contratar a assessoria de outro advogado expert em locação ou de um corretor de imóveis expert em locação. A chave da questão aqui é você sempre ter um profissional que seja habilitado e que seja especialista naquele segmento. Eu dei o exemplo da locação de imóveis, mas se aplica para compra e venda, para incorporação imobiliária, para documentação imobiliária. Aqui a gente tem que deixar de lado as vaidades, deixar de lado o ego e buscar um bom atendimento dos nossos clientes, porque esse bom atendimento ele vai se reverter em cada vez mais negócios e negócios de mais alto valor para aquele profissional, seja ele advogado, seja ele corretor de imóveis. Então, eu espero que você tenha entendido a diferença entre assessoria jurídica e assessoria técnico-imobiliária. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir essa postagem e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento.